Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Anne e junto estarei aqui com a professora Alessandra para mais uma conversa sobre o Grêmio Estudantil. E hoje nós vamos conversar sobre como fundar um Grêmio Estudantil na sua escola e vamos conhecer uma experiência de uma escola de anos iniciais. Isso mesmo, e vamos aprender um passo a passo para fundar um Grêmio Estudantil na sua escola, além de conhecer um Grêmio Estudantil aqui das escolas municipais de Curitiba, que já existe desde a década de 1980. Vamos lá? Vamos lá! E para começar a nossa conversa, por que nós nos organizamos em grupos, assim, para que a gente possa pensar para que fazer um Grêmio Estudantil? Por que se organizar em grupos? Essa é uma boa pergunta, professora Anne. Quando as pessoas se organizam em grupos, elas se fortalecem e os grupos podem reivindicar, podem solicitar melhorias, mudanças. A união faz a força. Já ouviu falar nisso? Sim, sim. Ou seja, quando algo inquieta a gente, quando algo nos preocupa e a gente precisa unir essa força para que a gente possa levar adiante nossas reivindicações, muitas vezes, é necessário então que a gente se encontre com os nossos pares, com os nossos iguais, para nos fortalecermos. É isso mesmo. E existem vários exemplos de grupos. Nós podemos citar aqui os sindicatos, as associações de moradores, conselhos profissionais, cooperativas e grêmios estudantis. Exatamente, as instâncias colegiadas, que é o Grêmio Estudantil. Instância colegiada. O Grêmio Estudantil é uma instância colegiada, ou seja, é uma organização que é composta por diversos segmentos, né? Qualquer instância colegiada vai ser composta por diversos segmentos que vão representar todos que fazem parte daquele conjunto. E os estudantes têm como instância colegiada o Grêmio Estudantil dentro da escola para que possa representá-los. Isso é muito importante. Representatividade, ser representado. Mas afinal, como que nós podemos fundar um Grêmio Estudantil? Antes de falarmos sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre representatividade de estudantes. Vamos lá! Quando falamos em representatividade, estamos falando em um grupo, em algumas pessoas que vão representar as demais. Mas eu posso, por exemplo, querer representar sem falar com os demais, sem conversar com os outros membros? Não, quem representa precisa ser escolhido pelos seus pares, pelos seus colegas, por aqueles que eles vão representar, porque seria muito difícil um grande grupo falar todos juntos ao mesmo tempo. E aí a importância da representatividade. E é importante pensar que a representatividade traz com ela também uma carga de responsabilidade, porque quando você representa um grupo, você não está representando apenas a sua vontade, a sua escolha, e sim a vontade de todos aqueles que você está representando. Muitas vezes pode até acontecer que não seja a vontade do grupo, a mesma vontade que você tem, mas a sua função como um representante é levar adiante a vontade da maioria. Isso é democracia. Isso mesmo. E para saber o que a maioria pensa, para saber aqueles que você representa, o que eles pensam, é preciso diálogo, conversar, interagir para poder chegar a uma conclusão, chegar ao que se fala, a um denominador comum. Exatamente. E também é importante que esse representante, agora pensando no Grêmio Estudantil, tenha um diálogo ali com os representantes de turma, né? Os representantes de classe, para que ele possa ouvir a todos ali da escola. Um representante do Grêmio conversa com um representante de cada turma. Assim a gente consegue que todos pensem sempre no bem comum, e essa é a função da instância colegiada enquanto Grêmio Estudantil.
Para exemplificar um pouco mais, pense lá na sua escola. Se a sua escola tem, por exemplo, 200, 300 estudantes, ou então ela é maior, pode ter 700, até 900 estudantes por turno, como seria possível que todos falassem ao mesmo tempo? Por isso, a representatividade. Os grupos menores conversam e aí os representantes levam para outras instâncias. Isso mesmo. Então, o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada que representa os estudantes. É uma instância, uma representação autônoma, ou seja, ela é por conta própria. Ela não precisa ali da representação dos professores. Ela representa os estudantes pelos estudantes. E nesse caso, os estudantes se tornam protagonistas desse processo. O que significa isso? Que eles são os grandes atores, os atores principais de todo esse processo. Eles protagonizam, representam os demais e fazem a sua parte. Isso mesmo. E quando, professora Alessandra, não tem Grêmio Estudantil na minha escola? Independente se é uma escola de sexto ao nono ali ou de primeiro ao quinto ano, o que eu posso fazer enquanto estudante? Convocar os seus colegas, conversar, debater e montar, fundar um Grêmio Estudantil. Então vamos ver agora o passo a passo para que seja feito um Grêmio Estudantil na sua escola. Vamos lá. Mas antes de tudo, professora Anne, é importante que os estudantes saibam como se organizar, como participar, como exercer a função de gremista, a função protagonista. Isso é muito importante, é preciso muita responsabilidade, é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso buscar informações e hoje nós vamos mostrar onde vocês podem conseguir essas informações. Mas antes eu quero apresentar para vocês uma lei, a lei que ficou conhecida como a Lei do Grêmio Livre. Você já ouviu falar, professora Anne? Já sim, a lei é de 1985 e essa lei trouxe para os estudantes a organização deles como algo que pode ser feito, porque infelizmente o nosso país já passou por um processo, por uma época, né, onde não podia existir Grêmio Estudantil, não podia existir essa representação. Então, após a lei de 1985, a Grêmio Livre pode correr normalmente e foi algo que começou a acontecer em um movimento grande em todas as escolas. É verdade. Não só nas escolas, né? Não só nas escolas, né? No país como um todo. Porque houve uma época, como disse a professora Anne, em que não podia haver esses grupos, essas composições, não era possível reivindicar mudanças. Mas com a democratização, com a abertura do país, isso voltou a ser possível. E a Lei do Grêmio Livre é um exemplo. E aí vocês estão vendo lá na tela de vocês essa lei, que é a lei número 7.398, de 4 de novembro de 1985. E ela dispõe sobre a organização de entidades representativas de estudantes de primeiro e segundo graus e dá outras providências. Primeiro e segundo graus é como era chamado antes o ensino fundamental e o ensino médio. Isso mesmo. A lei também assegurou o interesse dos estudantes com finalidades educacionais, culturais, esportivas, sociais e cívicas. Isso mesmo. É uma lei de muita importância para todos que já foram estudantes e para vocês que estão na escola agora. Agora sim nós vamos ver como fundar um Grêmio Estudantil na minha escola. Professora Alessandra, conta pra gente o primeiro passo, então. Será que é muito difícil fundar um Grêmio Estudantil na escola? Acredito que não. Eu também acredito que não, né? E os nossos estudantes são muito inteligentes, capazes e podem ser os grandes protagonistas desse processo. Então nós vamos falar sobre o passo a passo. O primeiro passo é querer, é sentir essa vontade de ter um Grêmio estudantil na sua escola, é sentir essa necessidade de ser representado, de se fazer ouvir, de ter as suas reivindicações atendidas, ouvidas, debatidas. E para começar, vocês vão ter que compor uma comissão, a comissão que vai se chamar Comissão
Pró-Grêmio. Já ouviu isso? Já sim. E antes da gente continuar com o passo a passo, a gente vai ouvir um pouquinho a professora Helenice. Ela trabalha na Escola Graciliano Ramos. Ela vai apresentar para nós o Consagra. Vamos lá? O Consagra teve início em 1980. Foi idealizado pela pedagoga da escola na época, que se chamava Teresa Artioli, sempre pensando nessa possibilidade, né, de participação dos estudantes na dinâmica da escola. Desde então, né, foi dado continuidade a esse projeto, todas as gestões, né, que sucederam sempre tiveram muito cuidado, muito carinho, né, para que todo esse trabalho acontecesse. Foram feitas algumas alterações nesse período, mas a essência do projeto continua a mesma. O Grêmio, quando foi fundado, então, naquela época, recebeu o nome de Consagra, e é como nós, né, nos referimos a ele até hoje. Então, Consagra significa Conselho de Alunos Graciliano Ramos. Ao início do ano, todas as turmas escolhem 2 representantes de turma, né, que são os estudantes que ficarão responsáveis, né, por fazer esse trabalho na sua turma junto com o Grêmio Estudantil. Gostaram do vídeo? O Consagra é o Conselho de Alunos da Escola Graciliano Ramos e ele existe desde a década de 1980. Essa escola fica situada no bairro Fazendinha. Desde 1980? Mas a lei do Grêmio Livre não é de 1985? Como isso foi possível? Isso mesmo. Inicialmente, o Consagra, ele atuava como um conselho de representantes dos estudantes. Então, ele conseguiu atuar sem a denominação de Grêmio. Ah, muito bem. Foi um modo que a escola encontrou para que os estudantes fossem protagonistas, para que eles fossem representados. Isso é muito importante. Então, nós já temos aí algumas gerações de estudantes que passaram pela Escola Graciliano Ramos e tiveram essa experiência com o Consagra. Isso mesmo. E é importante destacar aqui que a Escola Municipal Graciliano Ramos, ela é uma escola de 1º ao 5º ano. Ah, isso mostra que os estudantes de 1º ao 5º ano são capazes, podem formar, podem compor, fundar um grêmio estudantil. E também é importante contar para vocês que essa é a única escola ainda aqui no município de Curitiba, de 1º ao 5º ano, que tem o Conselho de Grêmio Estudantil. É isso mesmo. E essa experiência do Consagra, ela é muito valiosa para nós, porque ela mostra que sim, é possível nós termos grêmios estudantis também com as crianças menores, com as crianças de até 10 anos, que é a idade média em que eles têm lá no 5º ano. Então, de 1º ao 5º, sim, é possível nós termos grêmios estudantis. E um grande exemplo é o Consagra, que já funciona desde a década de 80. É bastante tempo. Isso mesmo. Então, agora que nós vimos esse importante trabalho super bacana que acontece lá no Consagra, a gente vai pensar aqui no primeiro passo, organizar a comissão pró-grêmio para fundar um grêmio na sua escola. Isso mesmo. A comissão pró-grêmio, ela é muito importante, porque ela quem vai dar esse passo inicial, que vai ajudar a organizar o grêmio estudantil. Então, essa comissão, ela precisa trabalhar com bastante responsabilidade, com bastante seriedade, solicitar o apoio da equipe gestora se for necessário, não é? Solicitar informações, correr atrás de informações, de documentos, e nós vamos ver tudo isso hoje aqui na nossa conversa. Quais são esses documentos, quais são esses passos, né? O que é preciso organizar? É preciso organizar datas, espaços, materiais, enfim, é muita coisa para organizar um grêmio estudantil, porém é muito tranquilo e nós vamos mostrar hoje para vocês. Isso mesmo. E essa organização da comissão pró-grêmio, ela é realizada com os próprios estudantes. É feito primeiramente uma assembleia, onde todos os estudantes são convidados a participar dessa reunião, né? E nessa reunião é feita, então, essa organização da comissão pró-grêmio. Então, alguns estudantes ali, entre eles, reunidos, vai falar, olha, nós vamos fazer parte da comissão
Pró-Grêmio, então nós vamos atrás de tudo para que a gente possa fazer esse Grêmio acontecer na nossa escola. É isso mesmo. Bem lembrado, professora Anne, são os estudantes, os grandes protagonistas desse momento. São eles que vão colocar as mãos na massa, que vão trabalhar. Claro, sempre solicitando o apoio de um adulto, sempre solicitando o apoio da equipe gestora ou de um professor, se for necessário. Isso mesmo, para que possa dizer qual que é a melhor data disponível, local, para que possa realizar até mesmo a convocação e a divulgação dessa grande reunião, para que seja feita, então, a organização da comissão Pró-Grêmio. E você já pensou, professora Anne, que emoção você reunir 300, 500 ou até 900 estudantes para fazer essa assembleia e discutir, debater assuntos que são pertinentes, que são importantes para os estudantes? Isso é muito bom, não é mesmo? Sim, é muito importante para a democracia do nosso país. Começa lá, desde cedo. Então, o segundo passo é aprovar o estatuto. Mas o que é um estatuto, professora Anne? O estatuto, aqui no caso o estatuto do Grêmio Estudantil, é um conjunto de normas, de regras, de ideias também que devem ser seguidas pelo Grêmio Estudantil, desde a comissão que vai ser feita lá do Pró-Grêmio, até a posse e a diplomação dos estudantes que serão representantes do Grêmio Estudantil. E para escrever esse estatuto, eu não posso tirar ideias somente da minha cabeça. É preciso consultar alguns sites, é preciso pegar alguns modelos, porque ele vai dar as normas, o direcionamento de tudo que será possível fazer na escola, tudo que o Grêmio poderá fazer, todas as regras, como que ele vai funcionar. E aí nós temos alguns exemplos de sites, né, que tem o estatuto, um modelo de estatuto pronto. Porém, professora Anne, é um modelo que serve para algumas instituições. Lá na minha escola, eu preciso fazer uma adaptação, uma adequação à minha realidade, à realidade daquela escola, ao porte daquela escola, se é uma escola que tem 300 estudantes ou se é uma escola que tem 900 estudantes, por exemplo. Então, é preciso fazer essa adequação. Lembrando que o estatuto é um documento importante, um documento formal. Então, ele precisa ser preparado com bastante seriedade. Mas então, para escrever tudo isso, eu não preciso sair da ideia sozinha ali com o meu grupo. Eu posso utilizar os modelos que estão disponíveis aqui pela Secretaria Isso e também mesmo. são disponíveis pela UPES, que é a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, ou seja, né, que representa ali os estudantes do ensino médio. Eles também têm modelos que vocês podem se basear para escrever e adequar a realidade da escola de vocês, a quantidade de estudantes que tem na escola de vocês, até mesmo aos cargos que vocês veem que existe maior necessidade para preencher aí dentro da escola. E o Grêmio Estudantil da escola, ele vai ter um nome, um nome que vai representar esses estudantes. E para ter esse nome é preciso debater, pensar qual é o nome que vai representar bem esse grupo, que nome vai representar o grupo de estudantes da minha escola. Não pode ser qualquer nome, é um nome que tem que ser forte, é um nome que vai permanecer. Esse Grêmio Estudantil vai ser reconhecido por esse nome. Isso mesmo. Agora, o terceiro passo é a Assembleia Geral. E o que é uma Assembleia Geral, professora Alessandra? Uma Assembleia Geral é uma grande reunião em que todos os interessados, as pessoas que fazem parte daquele grupo, no nosso caso estamos falando de Grêmio Estudantil, de representantes de estudantes, então estamos falando do quê? De alunos, de estudantes, todos eles são convocados, são convidados a participar. Então é preciso organizar um grande espaço dentro da realidade de cada escola, com bastante segurança, não é? Para que todos se sintam confortáveis e possam se manifestar quando for solicitado. Isso mesmo. E é essa Assembleia Geral que vai ser votado
o estatuto do Grêmio da escola. E durante essa assembleia, um dos estudantes vai ser escolhido ou vai se autodenominar, né? Eu vou, né? Às vezes demora para alguém ter a vontade de ir lá e representar, para ser o secretário. E ele tem uma função muito importante durante essa Assembleia Geral, que é a de escrever a ata da reunião, a ata da Assembleia. O que é uma ata, professora Alessandra? Uma ata. Uma ata. Então, esse estudante vai ser o secretário e ele vai ter a responsabilidade de escrever uma ata. Ah, é muita responsabilidade, não é mesmo? Muita. Então, tem que ser alguém que goste de escrever, porque se nessa reunião forem faladas muitas coisas, forem tomadas muitas decisões, tudo isso precisa ficar registrado. E é nessa ata, é nesse texto que contém algumas normas para serem escritos, que vocês vão colocar tudo, vão relatar tudo o que aconteceu lá na reunião. Pode ser nessa assembleia e pode ser em outras reuniões também. É isso que o secretário vai fazer, vai registrar. Ele vai colocar o local, a data, os assuntos que estão sendo debatidos, as decisões que foram tomadas, as pessoas que estavam presentes. E ao final, ele lê essa ata para ver se o que ele escreveu está de acordo realmente com aquilo que foi dito. Se todos concordarem, aí ele assina e os demais presentes assinam também essa ata. Mas, professora Ana, eu quero te dizer uma coisa. É preciso organizar um livro-ata, não é mesmo? Isso mesmo. Pode ser realizado num livro-ata próprio para o Grêmio, né? Então, todas essas reuniões, todas as assembleias que forem sobre o Grêmio Estudantil, eles registram nesse livro-ata ou eles podem abrir ali um documento num computador e registrar essas reuniões ali. Mas elas precisam, de alguma forma, serem assinadas pelos participantes, né? Então, se o Grêmio Estudantil, ou se essa comissão para o Grêmio, se o Grêmio ainda não estiver composto, decidir que será no livro, então o registro será feito sempre no livro específico, somente para os registros do Grêmio Estudantil. Mas, se for decidido que será feito no computador, aí é preciso seguir algumas regras, né? Abrir um arquivo e depois fazer a impressão desse documento e as pessoas assinam, porque não pode haver mudança depois que foi lida e que todos concordaram com o que está posto lá. A não ser que mais tarde alguém diga que tinha um erro muito grave e aí é mais específico, vai abrir lá um em tempo e registra-se o que ficou ali em desacordo. Isso mesmo. Então agora a gente já entendeu um pouquinho sobre a comissão pró-grêmio, viu um pouquinho sobre o estatuto, agora a gente falou um pouco sobre essa assembleia que vai votar o estatuto, que vai dizer, esse é o estatuto, tá legal, segue assim. E agora vamos para o próximo passo. Vamos ver agora o quarto passo, que é realizar a eleição. Mas vamos só lembrar que lá na Assembleia Geral, no qual vai ser aprovado o estatuto, também pode-se escolher uma comissão pró-eleição, que é uma comissão que vai ficar responsável por todo o processo de eleição. Então, lembrando que nós temos uma comissão pró-grêmio, que é a comissão que vai ficar responsável por fundar, por organizar esse processo de fundação do Grêmio Estudantil. E agora nós estamos falando de outra comissão, que é a comissão pró-eleição, que vai cuidar, que vai organizar a eleição. Porque uma coisa é nós termos o Grêmio fundado na escola, outra coisa é nós termos as chapas que vão concorrer à eleição e aí sim nós teremos os membros desse Grêmio que foi criado lá na escola. Isso mesmo. E um membro, né, ou alguns membros dessa comissão, eles devem estar sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida que venha surgir dessas chapas que estão tentando, então, concorrer à eleição e participar do processo eleitoral. Então, tudo que disser respeito a eleição em si, como os mesários, como que vai ser a organização do dia D, é essa comissão, a comissão
pró-eleição, a comissão pró-eleição quem vai fazer. Então, a comissão pró-grêmio é uma comissão, e a outra comissão com outros estudantes, que também é composta por estudantes, é a comissão pró-eleição. É isso mesmo. E essa comissão vai ter bastante trabalho, porque vai ter que organizar junto à equipe gestora da escola qual é a melhor data para ocorrer a eleição, ou seja, o dia da votação, quais são os locais em que poderão ser feitas as votações, que poderão colocar as urnas eletrônicas, qual é o melhor horário, como que vai ser a ordem para que as turmas possam votar, quais são os documentos necessários. Tudo isso, essa comissão pró-eleição vai organizar. É bastante trabalho, mas com toda certeza vai ser um trabalho muito bom de ser feito. Isso mesmo. E o próximo passo, então, agora, é saber quem pode participar das chapas que concorrerão às eleições do Grêmio Estudantil. Eu posso participar da chapa? Você é estudante matriculada? Não, eu sou professora. Então não pode. Só podem concorrer os estudantes matriculados naquela escola. E qualquer estudante matriculado pode concorrer. Que esteja matriculado naquela escola, e aí esses estudantes vão compor uma chapa e vão concorrer às eleições. Lembrando que existem membros dessa chapa, existem cargos, e todos os cargos precisam estar preenchidos. Eu não posso fazer uma chapa, montar uma chapa com os meus 4 melhores amigos. Eu preciso compor uma chapa com todos os cargos preenchidos. E esses cargos, que são cargos que vão representar os outros estudantes, todos os estudantes, eles precisam ser preenchidos com pessoas que realmente querem fazer aquilo, aquela diretoria, querem tomar a frente e que represente a todos. Então, eu não posso montar uma chapa só de meninas, ou só de meninos. É importante que essa chapa tenha diversidade, que não seja uma chapa só com os alunos do 8º ano, ou só da turma A, ou só da turma B, mas que tenha ali um pouquinho de cada um da escola para compor essas diretorias, né? E agora a gente vai ver um pouquinho de como o Consagra, a professora Eunice vai nos contar como que eles fazem para organizar esses cargos, essa composição dos estudantes do 1º ao 5º ano. Vamos lá. Cada turma, então, né, como eu já disse, desde o 1º ano, escolhe 2 representantes. Mas a diretoria do Consagra, ela é formada somente pelos estudantes de 5º ano. Então, todos os estudantes de 5º ano formam, né, a chapa para a eleição da diretoria do Consagra. As ações que serão desenvolvidas durante o ano pelo Grêmio Estudantil são divulgadas nesses momentos da reunião com os representantes de turma. Os estudantes de 5º ano, então, que são os representantes, né, da diretoria, ficam responsáveis em fazer as campanhas, organizar cartazes, ir de sala em sala, fazer a divulgação das atividades, chamando, né, todos os estudantes para a participação. Algumas ações desenvolvidas pelo Consagra durante o ano já são bem tradicionais na escola, como a Semana de Prevenção de Acidentes e a campanha do Quilo. Já realizou-se também a campanha Amigo dos Animais, em parceria com protetores e ONG, entre outras ações. É um momento muito importante, né, de debate na escola, de participação, porque onde um grupo vai representar o interesse dos demais estudantes, né? Então, para isso, eles precisam chegar num consenso, né, precisam chegar numa decisão de quais são os assuntos, né, que serão levados para discussão nas reuniões do Consagra. Então, gostaram do vídeo? Muito importante esse modo com que a escola ajuda os estudantes a se organizar, não é mesmo? E depois de composta essa chapa, depois que vocês tiverem membros ali em todos os cargos, o que é preciso fazer, hein, professora Anne? É preciso elaborar e apresentar propostas, porque quem vence uma eleição são elas, as propostas. Isso mesmo, são as propostas, e essas propostas, elas devem ser
possíveis de serem executadas, devem estar de acordo com a realidade da sua escola, sempre pensando no bem comum e lembrando que aquela chapa, aqueles estudantes que foram eleitos, são os representantes dos demais estudantes. Isso. E agora o quinto passo, depois que ocorreu a eleição, temos uma chapa vencedora, venceu a melhor proposta, a melhor ideia para aquela escola, para aqueles estudantes. É hora da posse da chapa eleita, que deve ocorrer na própria escola. É isso mesmo. E aí é um dia muito especial, é uma solenidade. Todos os estudantes estarão presentes nesse momento e vão poder acompanhar essa posse, ou seja, a partir daquele dia, esse grêmio, essa chapa que foi eleita, já pode arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Isso mesmo. E também, além da posse, tem a diplomação que ocorre pelo Tribunal Regional Eleitoral, que tem uma importante parceria aqui com a Secretaria para que ocorram uma solenidade digna de eleições oficiais, assim, né? Onde tem a presença da secretária de Educação, tem a presença do diretor da escola, tem a presença do pessoal lá do TRE. Até o presidente do TRE participa, é um grande momento, é um momento muito importante. E outras autoridades também são convidadas a participar. É um momento sério, um momento que a gente tem que demonstrar bastante responsabilidade, não é mesmo? Porque você está assumindo um compromisso diante de todos os seus colegas, você vai representar os seus colegas. E lá nessa solenidade, no dia da diplomação, cada estudante, cada membro da chapa que foi eleita recebe um diploma. E é muito importante guardar isso, porque isso tem muito significado. Você foi escolhido além das propostas, mas você também foi escolhido para colocar aquelas propostas em prática. Isso mesmo. Então, como ocorre a representatividade e o protagonismo estudantil? Como será, hein? Representatividade. O que vem a ser representatividade? Seria representar os demais, representar os meus pares, um grupo ao qual eu pertenço? Isso mesmo, aquilo que nós estávamos vendo já hoje, no comecinho da nossa conversa aqui, a representatividade é quando você representa outras pessoas, você é a pessoa, o porta-voz dessas pessoas, então você é protagonista também. Muito bem, protagonista, ou seja, aquela pessoa que vai atuar, que vai desenvolver ações, que vai protagonizar, é muito importante isso. Isso, e agora a professora Helenice vai nos falar um pouco desse protagonismo pensando nos anos iniciais. Como que crianças, tão jovens podem ser protagonistas? Vamos lá! As ações do Consagra acontecem em conjunto com a direção da escola. Geralmente, a vice-direção fica responsável em acompanhar esse trabalho, e mais algum profissional que tenha interesse nessa participação. São realizadas reuniões mensais com todos os representantes de turma. Cada turma tem um caderninho, onde pode ir anotando durante o mês, tudo que surge. Então, eles podem anotar elogios, reclamações, anotações daquilo que está dando certo na escola, aquilo que não está a contento, tudo que pode ser melhorado, em todos os sentidos, em relação às aulas, em relação ao espaço físico, em relação às atividades que são ofertadas. Tudo então é anotado nesse caderno, levado para a direção da escola através do caderno, faz-se um levantamento de todas essas solicitações e isso então é repassado para todas as turmas aí no dia da reunião. E aí cada turma, cada representante de turma, quando volta para sua sala após a reunião, tem que repassar para o restante dos estudantes o que foi discutido. E aí, gostaram do vídeo?
Observaram que é possível ter grêmio estudantil nas escolas de 1º ao 5º ano, nas escolas de 6º ao 9º ano e exercer o protagonismo. E os estudantes lá do Consagra nos mostram isso, como bem disse a professora Helenice. Eles representam, eles exercem esse protagonismo. Isso, então vamos ver agora mais um pedacinho da professora Helenice, que vai nos falar sobre a interação da comunidade escolar que fortalece o espaço de participação dos estudantes. Vamos lá! Todas as ações desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil durante o ano e o resultado dessas ações estão documentados na escola através de fotos, através de registros em ata. Podemos dizer que temos uma boa participação dos estudantes, das suas famílias, para o sucesso dessas atividades. Gostaram do vídeo? Viram como é importante essa participação no cotidiano da escola, a comunidade escolar unida, pensando sempre nessas tomadas de decisão? É isso mesmo. Então, todos os nossos estudantes podem compor, podem fundar um Grêmio Estudantil na sua escola. Hoje, nós trouxemos aqui muitas informações, não é mesmo? Sim, muitas informações, um passo a passo completo de como fundar um Grêmio. Isso mesmo. E que tal se nós pudéssemos rever esse passo a passo para que não fique nenhuma dúvida e para que você possa montar um Grêmio Estudantil na sua escola com bastante tranquilidade? Para isso, preparamos uma animação para que vocês relembrem o passo a passo para fundar um Grêmio Estudantil na sua escola. Fundando um Grêmio Estudantil. Organização para fundar um Grêmio Estudantil na sua escola. Primeiro, é preciso organizar uma comissão pró-grêmio, que será composta por estudantes escolhidos em uma reunião em que todos eles serão convidados a participar. Essa comissão será referência para que os estudantes possam tirar dúvidas, dar sugestões e, além disso, organizará coletivamente o Estatuto do Grêmio Estudantil, que é o documento que contém todas as normas de funcionamento do Grêmio e todas as funções dos membros, assim como as regras para a eleição. Depois de construído, o Estatuto deverá ser aprovado em uma Assembleia Geral, uma reunião onde todos os estudantes podem participar e tomar decisões importantes. Nessa Assembleia, a Comissão Pró-Grêmio também organizará outro grupo, que será a Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral será a referência para que aqueles estudantes que quiserem formar uma chapa e concorrer às eleições possam tirar dúvidas, registrar as candidaturas e entregar os documentos necessários. Também será essa nova comissão que organizará a eleição em conjunto com os mesários que trabalharão no dia D. Após a eleição, a Comissão Pró-Grêmio organizará a posse da chapa eleita e a diplomação que ocorre pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que mantém uma importante parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Pronto, o Grêmio da sua escola foi fundado e a Comissão Pró-Grêmio deve ser desfeita. O Grêmio Estudantil está pronto para desenvolver suas ações para o bem comum de todos os estudantes. Viva a democracia! Viram o passo a passo? Como fundar um Grêmio Estudantil lá na sua escola? Acho que agora não vai restar nenhuma dúvida, não é mesmo, professora Anne? Não. E se restar alguma dúvida, ainda tem mais um material interessante para mostrar para vocês. É isso mesmo. Aqui nós temos uma cartilha que foi escrita pelo escritor Ziraldo, que vocês devem conhecer com toda certeza, do menino maluquinho, uma professora muito maluquinha. E aí ele escreveu essa cartilha aqui para nós sabermos o passo a passo para fundar um Grêmio Estudantil. E essa cartilha, ela está disponível na internet. Converse com um adulto ou com um professor, com a equipe gestora da sua escola e peça ajuda para baixar essa cartilha e conhecer, retomar o passo a passo para fundar um Grêmio Estudantil na sua escola.
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, das nossas reflexões e tenham todos aí uma excelente fundação de Grêmio. É isso mesmo. Sigam o passo a passo e aí você vai poder fundar um Grêmio Estudantil na sua escola. E nos convidem para ir lá conhecer o Grêmio da sua escola. Por hoje era isso, pessoal. Tchau! Tchau, tchau! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar nesse lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Totmeia, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Totmeia. E o incrível é que a múmia Totmeia, ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.